Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Mulheres. E o programa Mulheres de hoje está trazendo a Dirce Cavalcante, mais conhecida como Dorinha Bolo de Rolo, empresária no segmento de bolo de rolo, autêntico bolo pernambucano. Eu gostaria de agradecer a você, Dorinha, por ter aceito o nosso convite para estar batendo um papo no dia de hoje com as nossas mulheres. Eu que agradeço, Valência Luz, pela oportunidade, né? Porque sempre é uma oportunidade da gente expor o nosso trabalho, principalmente a nossa cultura, que é o bolo de rolo. Exato. Muito obrigada. E aí, para começar, a gente sempre gosta de entender um pouquinho. Quem é Dorinha Bolo de Rolo? Fala pra gente. Dorinha Bolo de Rolo veio de... Aliás, vamos começar até pela família, né? Somos em 11 filhos. Eu sou a número 1, foi a primeira. Eita, primogênita. Exatamente. E trabalhando mais de 30 anos no mercado como cerimonialista. Até chegar a isso aqui que vocês estão vendo agora, que é a Dorinha Bolo de Rolo. Pra gente é uma honra estar recebendo você no programa de hoje. Muito Mas obrigada. todos os irmãos, eles também pensaram em empreender nesse segmento de bolo, Dorinha? Não. Eles só dão força. Né? Que a família, eu digo que minha família é a base, né? Eu imagino. Então são meus melhores críticos, meus melhores degustadores. E minha mãe, então, nossa, ela só não é mão na massa. Mas ela gosta Toda de sempre estar na força, cozinha né? e dar um pitacozinho se tiver troncho, se tiver faltando alguma coisa. Isso aí ela sabe fazer. É o teu muito bem. controle de qualidade, né, Dorinha? Sim, com certeza. A mãe é minha base. E como foi que tudo começou? Conta pra gente a tua história. Pronto, começou, como eu disse antes, né? Eu tinha uma equipe de cerimonialista com o nome Dirce Cavalcante. E fui fazer o cerimonial de uma baiana, Jailze Santos. Graças a elas estou aqui. Que queria colocar bolo de rolo no casamento dela para servir aos baianos. Sim, E aqui, gente, é a nossa cultura, né? isso. E eu, como cerimonialista dela, não conseguia encontrar aqui em Recife quem fizesse os mimos. Que ela queria os mini. E eu procurei casas aqui conhecidas que trabalhando com bolo de rolo, mas recebi um não. Eita. Mas como quem é cerimonialista sabe que a gente gosta muito de agradar as noivas, servir as noivas para que seja tudo 100% o sonho dela, eu resolvi fazer esses mimos para essa noiva. E o não foi suficiente para você, porque você entrou no ouvido, saiu pelo outro e você disse, eu vou atrás. Eu ainda insisti. Expliquei Imagino, como é que Dorinha. queria, mas disse não. Hoje estou fazendo o que eu faço. Que bom que o Recife está bem servido de iguarias, né? Isso. Então eu falei com a minha equipe, eu digo, olha, já que eu sei fazer bolo de Desafio. rolo, vamos, essa equipe mesmo, toda trabalha comigo hoje. Que Eu legal. digo, vamos fazer, e fomos para a cozinha de manhã, por isso que o nome Dorinha, porque tudo começou na cozinha de manhã. Sim. Então os primeiros bem juntinhos, gente, que a nossa empresa está fazendo 10 anos, completando 10 anos esse ano, 2021, com os bem juntinhos, que foram os primeiros. Então fizemos, e no dia do casamento, para mim, até eu me surpreendi com a beleza da Imagino. mesa distribuindo ali, porque até então eu não tinha nem noção de como iria servir esses doces. Esses bem juntinhos, eles são de bolo de rolo, né, Os Dorinha? mini bolos de rolo, que eu batizei de bem juntinho, porque eu não ia dizer que era bem casado de bolo Isso. de rolo. Então eu batizei de bem juntinhos e foi muito bem Ai, que aceito. ótimo. Então, Boa assim, eu ideia. fiquei assim maravilhada. E os convidados fez tanto sucesso que eles pedindo todo o tempo o nosso cartão. Não para o cerimonialista, porque eu sei que estava trabalhando bem, mas por conta dos mimos que a noiva estava dizendo Isso. que tinha sido a cerimonialista dela que tinha feito. Exato. Então, com isso, com 15 dias, eu já recebi um telefonema de uma blogueira, na época, que tinha Casão de Desconto. Eu digo que ela é a madrinha, Flávia Freitas é a madrinha da Dorinha, me convidando para fazer degustação com noivas, umas 10 noivas que ela tinha no blog. Sim. E para minha surpresa, as 10, gente, encomendaram. Que Então, bacana. aí foi aí que eu vi depois que não tinha como conciliar os dois. Então eu trabalhei durante 2 anos ainda com os bem juntinhos. Isso participando através de Flávia, de eventos, de degustações. Isso. E foi quando as noivas que encomendaram a partir de 200 unidades, eu fiz ele redondo, tipo 1 quilo, para a mesa do digestivo. Sim. Foi quando, isso trabalhando ainda há 2 anos, foi quando minha primeira noiva, a Michele Beltrão, hoje Michele Salles, que me procurou para fazer o bolo dela do casamento. E eu aceitei o desafio, não dormi essa noite. Imagino. Foram 15 quilos, 3 andares. Não tinha noção, gente.
Quem faz 2 quilos chegar a 15, com 3 andares, mas eu aceitei o desafio. E com 15 dias eu estava entregando o meu segundo bolo. Ok. Hoje, Michele, eu digo, eu assumi inclusive um compromisso com a Michele. Enquanto a Dorinha existir e o casamento dela, todo ano ela tem uma réplica do bolo. Ela Ai, sabe que disso. legal. Próximo mês, né, em mês de julho, ela terá o 8º bolo, uma réplica do casamento dela. Que legal. E como é que é para você, Dorinha, ter uma cliente como essa que você mencionou, que foi onde tudo foi aquele boom, Jails né? e Santos, exatamente. Então, para mim, nossa, e ela assim, ela confiar, porque até então, ela sabia que existiam os mini bolos de rolo. Ela queria, não existia. Ela queria. E eu fiz, e ela fez um valor até simbólico, porque até então eu não tinha noção de valor, noção de embalagem. Então, foi o que eu fiz? Eu fiz no tule, porque para mim foi o que veio logo a imagem. Tule, noiva. Sim. Então, eu usei os lacinhos na cor da decoração dela, que foi laranja e amarelo. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhada. Eu liguei, acho que dá certo. Mas eu não sabia, gente, nunca que ia chegar ao que chegou hoje, os bem juntinhos. Tudo começou com eles. Eu imagino. E a Dorinha, empresária e família? Empresária, eu sou bem, como tu diz, eu sou muito exigente. Eu acho que isso que faz o diferencial. Eu imagino. Né? Aí eu sou muito exigente. É tanto que eu sempre comento que eu tinha preparado um bolo e eu dizendo, tu tem alguma coisa nesse bolo que não está me agradando? Tia, tá ótimo, tia, tá ótimo. Largamos. Quando foi no outro dia, eu cheguei na Dorinha mais cedo e quando ela chegou, eu tinha desmanchado o bolo todinho, estava refazendo. Ela disse, eu não acredito, porque eu sou assim, perfeccionista, porque eu acho assim, que a cliente em primeiro lugar. Exato. Se não tiver os meus olhos bem, não vai estar no dela também. E quanto à família, como eu disse, né, eu sou a primeira de 11 filhos, minha base, minha mãe, hoje eu tenho minha mãe e meu pai, graças a Deus, eles que são meus filhos, porque eu sou solteira, sem filhos, eles são meus filhos. Pai tem 89 anos, mãe 83. Mas são a minha base, realmente, a minha referência são eles dois. E eu sou realmente muito família, não tenho filhos, mas daí tu que diga que são meus Tem filhos. Tem sobrinhos que te acompanham, né, Dorinha? Isso. Mas eu sou realmente muito família. São 7 homens e 4 mulheres, que eu digo que são as cajazeiras. E com certeza torcem muito por mim. De fato. E aí, de onde é que veio essa ideia em empreender, né, em bolo de rolo? Realmente, eu vi que o mercado não tinha. É tanto que eu fiz porque eu não encontrei na época. Mas você já mexia com bolos, com doces? Já, assim, bolo de noiva, que realmente é nosso também, pernambucano. Isso. Então, antes de eu formar a equipe de cerimonialista, eu já fazia os bolos do casamento da minha família. Então, eu e mãe, a gente dormia tarde. Mãe gostava muito de dar presente o bolo. Isso. Era porque todo mundo sabia que o nosso bolo era muito saboroso. Isso. Então, vai casar a filha de uma comadre e mãe já estava querendo dar o bolo. E a gente, assim, entrava na madrugada, porque até então a gente não tem a tecnologia de hoje. E demora muito tempo Era no muito, forno, gente, né? os bolos eram imensos, porque até então, há 30 anos atrás, só era o que era servido, era só o bolo e o champanhe. Isso. Quem não gostasse do bolo, que muita gente Paciência, não gosta, né? mas era assim, então a gente trabalhava muito. E então, por isso que aí o meu bolo, hoje eu agreguei o bolo de rolo e o bolo de noiva também, porque é nosso pernambucano. E como foi para você esse prazer, né, de estar junto com tua mãe, elaborando essas massas, né, vendo a montagem, né, de bolo por bolo, né, o bolo já pronto, né, a noiva recebendo, né, a gratidão dela para com vocês? É muito. O feedback da noiva, dos clientes, isso aí, quando a gente coloca uma foto e ela diz, nossa, Dorinha, superou a minha expectativa. Isso pra gente é um reconhecimento muito bom. Então, eu que trabalho com a família, né? Amanhã não faz parte da minha equipe. Ela vai lá para dar pitaquinho. Que é bem a sua consultora, né? Mas, assim, eu trabalho com a sobrinha. Tem sobrinha, que a Tutu também é minha sobrinha. E afilhada. Dilma, que é o meu braço direito na cozinha. Dilma não vive sem tu. Dorinha sem Dilma não é Dorinha. Assim como Tutu. Então, enfim, eu acho que todas, para mim, em massa, ali é uma só. Ali, minha família é em primeiro lugar. E quem batizou o nome Dorinha Bolo de Rolo? Eu mesma. Escolhi porque quando eu fui
fazer o registro da empresa, então tinha o nome, né, que é a razão social, Sim. que é Dirce Cavalcante da Silva. Mas precisaria de um nome fantasia, Isso. que eu ia elaborar as caixas, as embalagens. Aí eu disse, por que não Dorinha? Porque minha mãe foi onde tudo começou, na cozinha dela. Uhum. Então, Que também se chama Dorinha? Se chama Dorinha. Então ela é Doraci, conhecida como Dorinha, assim como eu disse, conhecida como Dorinha. Então, quando eu fazia a embalagem, que mostrei a ela, para ela foi uma surpresa. Ela ficou muito satisfeita. E é tanto Nessa que eu comecei né, usando o telefone de casa, o convencional. Sim. Então, não parava o telefone. Quando ela atendia, que dizia assim, Dorinha, ela dizia um momento, que aqui é a mãe dela. Eu já sabia que não era para ela. Então, tudo começou na cozinha de manhã. Por isso, essa homenagem, né, minha mãe está viva, graças a Deus, assim, saudável. Né, que é tanto que me dá muito trabalho, porque ela quer fazer até o que não pode, porque ela acha que pode tudo. Aquela dona de casa, nada. Eu imagino. E como é que você tem observado ela, né? Ela se sente realmente reconhecida por essa homenagem? Sim, sente-se ela grata sente por orgulho, isso? orgulhosa. Inclusive eu fiz uma live agora, na quinta-feira da semana do Dia das Mães, e eu achava até que ela ia relutar um pouco de não querer participar dessa live. Sim, sim, eu vi a Mas live. quando eu disse a ela, ela disse, eu quero ir no cabeleireiro. Então ela se empolgou. Olha aí. Gostou e assim, foi de muito sucesso. A família toda assim assistiu manhã, que manhã é muito dinâmica. E quem sempre faz essa degustação, né? Quando você começou, era manhã também que degustava e dizia, ó, faltou um açúcar, né? Faltou manhã um pouco sempre, da na goiabada. cozinha sempre. É tanto que assim, o meu primeiro bolo que eu fiz, o tradicional, foi para uma ceia que minha irmã preparou para o esposo dela, o Williams, a minha irmã número 3, a cajazeira. Ela fez a ceia do aniversário e eu fiz. Hoje eu posto meu bolo porque, gente, para você ver que você chega onde eu cheguei, que o bolo era muito feio, muito mal feitinho. O sabor permanece até hoje, porque a receita é a mesma. Sim. Mas o visual dele, nossa, quanta diferença. Então, foi assim que eu fui assim, me aperfeiçoando. Para mim, hoje, o meu, posso dizer que é perfeito. E você dizendo que começou na cozinha de casa. Comecei na Quando cozinha a de gente casa. quer empreender, né? Principalmente esse ramo de confeitaria, às vezes a pessoa tem o ideal em construir alguma coisa, mas é importante a gente ter, né, todo o maquinário, começar com esses produtos industrializados. Nada disso. Enfim. Hoje eu dou curso online e a minha primeira chamada é essa. Comece com o que você tem em casa. Para mim foi uma experiência maior, porque até então eu tenho uma equipe de cerimonialistas, gente, eventos sociais, nada a ver com a cozinha. Então eu não precisei comprar nada, com exceção das bandejas, que inclusive eu já tinha, porque eu já tinha feito curso de bolo de rolo há 30 anos. Né? Então, trabalhar com bolo de rolo para mim foi fácil, porque numa cozinha você tem tudo. Batedeira, o forno, colheres, então tudo que eu precisaria estava ali. Né? O forno, é tanto que hoje quando as alunas perguntam, Dorinha, qual o forno, qual o melhor forno? Eu digo, o que você tem. É o seu. Isso. Aí temperatura, nossa, a temperatura, eu digo, é marido. Cada um conhece o seu. Então o forno é assim. Então não precisa você, agora claro, né? Hoje eu tenho o meu espaço. Eu saí da cozinha de minha mãe, porque até então já ficou pequena. Isso. A despensa, porque era dividida, já não dava mais. Passei ainda 3 anos, que minha irmã me ofereceu a parte de cima da casa dela, onde eu construía a cozinha. E foi assim, eu comecei a batedeira, comprei outra batedeira nova, porque eu tinha a batedeira planetária, a de manhã. Aí eu precisei comprar mais uma, porque foi crescendo. Comprei uma geladeira. E assim, o fogão foi uma cunhada que ia trocar o fogão. Leva o fogão. Casa de praia. Isso. Uma mesa, minha irmã me dá a mesa. Então foi assim, eu comecei. Hoje, a minha Dorinha não cabe mais na cozinha de manhã, não cabe na casa de minha irmã Dodô. Porque realmente construímos. Cresceu, mas por quê? né, Com o Dorinha? tempo, né? Aliás, gente, 10 anos, né? Então, você que está começando agora, começa com o que você tem em casa, que você vai chegar daqui a 10 anos, eu quero estar viva para saber. Porque muita gente fica muito preocupado. Porque tem que um investimento alto. Não. Isso. Se você não tem até o dinheiro para o material, arruma emprestado, porque logo, logo você paga.
inclusive o curso. Exato. Então, é mais uma novidade que você vem trazendo essa perspectiva, Sim. né, de estar com curso. Isso. É isso que E você vem diante oferecendo. da situação da pandemia, eu notei que a procura foi muito. Porque antes me procuravam e eu achava que eu não tinha capacidade para ensinar. Não tem aquela, você Isso, sabe para não tem você? didática, né? Mas Não aí o que é que vou. eu via? Dorinha, me ensine, me dê a receita. Eu sou muito longe de você, eu não vou fazer concorrência. Uhum. Dorinha, você está com medo da concorrência, por isso que você não quer ensinar. Não, gente, eu digo, eu não tenho medo da Mas era o concorrência. receio de didaticamente monitorar uma aula, né? Eu tinha esse receio, eu achava que eu não conseguia. Mas diante da situação, Você se viu como, na como diz necessidade, manhã, né? A dor ensina a parir. É, Me isso. pediram e eu digo assim, eu acho que eu vou conseguir. E consegui hoje. Aceitou? Aceitei o desafio e hoje, por conta até da pandemia, que é procura, então eu resolvi. Mas esses cursos são online e presenciais? Como é que Eu acontece? tenho Maria? turma presencial e online. Porém, depois dessa pandemia, aí eu tive que realmente reduzir até no máximo 4 alunas. Máximo, estourando 4 alunas presencial. Mas a procura é mais para o online, porque eu tenho muitas alunas de fora. Entendo. O Brasil todo querendo acessar. Exatamente, que assim, era aquele compromisso. Uhum. Porque quando a gente agendava, as alunas ela precisava comprar passagem aérea, hospedagem. Isso. Então, para mim era um compromisso, era uma, né, É toda uma logística, né? uma logística. E assim, Dorinha está chegando aqui aos cursos online. Inclusive, na próxima semana, a gente vai começar a semana de aquecimento para os cursos online. Beleza, é só acompanhar você, né? No final a gente vai dar as redes sociais para que eles possam acompanhar, né? Seguir você e começar também já a agendar os seus cursos, né? Que foram feitos, né? Ministrados por Dorinha Bolo de Rolo. Porque antes eu tive a dificuldade de conseguir os mini bolos de rolo, que são os bem juntinhos. Hoje eu vejo que Recife está bem servido, gente. Isso. Porque tem muitos profissionais na área fazendo o que eu faço também. Mas eu vou pedir para você segurar mais um pouquinho aí. Voltamos já nos nossos comerciais falando um pouco mais sobre o autêntico bolo pernambucano. Aguardem. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
des choses. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je... Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Estamos aqui de volta com a Dorinha Bolos de Rolo, né? O autêntico bolo de rolo pernambucano. E eu queria que você dissesse pra gente, Dorinha, para as nossas mulheres, quais são os outros produtos que você comercializa no teu ateliê? É o bolo de rolo para casamento, né? Os docinhos também, tudo é a base de bolo de rolo, né, gente? Os docinhos banhados no chocolate. E temos também os nossos biscoitinhos, que também foi uma arte de manhã. Olha a manhã aparecendo aí. Porque, assim, nas primeiras fornadas, então saíam muito, a gente perdia muito. Então, pouca experiência, né? Isso. Então, como estava na casa dela, ela costuma sempre descansar depois do almoço. Sim. E quando acordava, tinha um lanchinho. Sim, tem que ter. Então, aquelas bandejas que estavam tostadas, que não dava para aproveitar, e ela dizia, se quer o meu lanche como biscoito. E a gente foi percebendo que delícia, gente, a massa só. Então, foi quando a gente foi colocando as rodelinhas dos bem juntinhos, aquelas sobrinhas que a gente não passa no controle de qualidade. Eu passei a fazer, então foi que eu vi, nossa, que delícia. A goiabada, ela tostadinha, o bolo de rolo. Então, foi aí que surgiu os biscoitinhos de bolo de rolo também. Biscoitinho de manhã. Biscoitinho de manhã. Então, manhã tem alguma receita também que manhã, né, sugeriu, né, para além desses biscoitinhos? Não, eu estou pensando agora nos festejos juninos, agregar o tal grude, que ela falou tanto durante a live. Sim. É um bolo com a massa mais ligado, né? Com a massa de tapioca. Ai, que né? legal. Com coco fresco, manteiga. Então, todo ano a gente não pode faltar na nossa mesa esse grude. Ai, então, quando ela falou nesse grude, até hoje estão pedindo a receita. Então, eu lembro de uma faminha que tinha esse bolo, né? Eu acho que faz tanto tempo que muito saboroso. Deve ser bem esse que você está falando. Então, eu vou tentar, assim, vou agregar, vou dar uma paginadazinha na receita dela, porque ela coloca assim, 1 quilo, assim, não tem aquelas medidas certas. Só ela que sabe. Então eu vou ver. Quando ela botar assim 1 quilo, tudo bem, 1 quilo. Dá pra ver que é 1 quilo, né? A xícara, não, eu boto umas 3. Eu digo, mas se a senhora quando bota 3 não fica bom, bota. Então eu vou ver assim o peso, porque eu trabalho muito com peso, para elaborar direitinho essa receita do grude de manhã. Então, na realidade, as receitas que você faz, né, de tudo que você trabalha, é tudo medido, não é tipo assim, eu olho, boto uma xícara. Não existem várias dimensões de xícara, né? Exatamente, porque xícara, eu não sei. Quando eu digo xícara, o que é que você entende da xícara que você tem na sua cozinha? Então, eu prefiro o peso. Eu digo que é essencial. Mesmo quando eu digo você começa com você tem em casa, eu já tinha uma balança. Então, isso aí ainda é mais fácil. Quem não tem a balança na cozinha, que geralmente toda cozinha tem... É primordial, né? Então, é de suma importância, porque o peso, para mim, é essencial para o acerto da receita.
É Porque quem medida comeu no o peso. bolo de rolo de 10 anos atrás é o mesmo de hoje. Permanece. Ele ficou mais bonito, mais bem feito. Porém, o sabor é o mesmo. Permanece. Permanece porque eu sou fiel à receita do bolo de rolo tradicional. Uhum, Manteiga e goiabada. Esse eu não abro mão. uhum. Eu imagino É esse o meu carro-chefe. é o segredo, né? Da tua Exatamente. Porque eu receita. digo que eu sou fiel à cultura. Isso, Se ele é com manteiga, se ele é com goiabada, por que eu mudar? isso. de Mas fato. se querem, eu até faço. Uhum. Né? Então eu faço. Mas principalmente quando é para casamento, eu ainda tento fazer a cabecinha da noiva. Se você quer, não vem muitos convidados de fora, eu quero servir a nossa cultura. A nossa cultura verdadeira é bolo de rolo, manteiga e goiabada. Isso. Então, sirva bem. Isso a é o seus convidados. segredo, né? Segredo. É Porque eu segredo. digo, se eu te der uma fatia de bolo de rolo de maracujá, Uhum. você nem por sonho você vai se lembrar do bolo de rolo, vai? Não. Mas se você de olhos fechados, eu dou de goiabada, esse é o bolo de rolo. É inconfundível. Confundível. Então, Uhum. eu sou fiel ao nosso Uhum. pernambucano. Eu imagino. Mas vocês também fazem, desenvolver algumas sobremesas, Dorinha? Sim, sim, que é o sobremesa. Justamente a pandemia nos trouxe essa sobremesa. Porque, inclusive, quando eu fiz até o pudim de leite. Porque eu cheguei, fiz e postei uma foto no grupo da família. Eu dizendo, olha, vocês vão perder, porque ninguém está visitando a gente, né? Aí minha irmã, Dodô, a cajazeira, disse, façam para mim Sim. e diga quanto é. Sim. Me empolguei. Uhum. E com isso aí, a vizinha comprou, a amiga quando soube comprou, Olha então eu aí. agreguei também ao doce de leite. Mais uma Não vamos pedir possibilidade. doce de leite não, mas na pandemia eu trabalhei fazendo o pudim o pudim de leite. Uhum. E veio também o bolo no pote, de bolo de rolo, e essa sobremesa que eu passei inclusive para minhas seguidoras, Sim. minhas alunas, para o Dia das Mães, ser servido o Dia Sim. das Mães, na taça, com chantilly, creme de goiaba e, claro, o nosso autêntico bolo de rolo. Fez muito sucesso. Que é o carro-chefe, né? Carro-chefe. Uhum. Então, E essa aceitação dessas inovações que você tem feito, você tem observado que o teu público tem aceitado, tem aquecido o teu público? sim, muito. É tanto que eu digo assim, se Dorinha faz, acho que passa confiança. Todo mundo, né, assina embaixo. Então, quando é tanto que eu digo assim, gente, eu não tenho concorrente, eu não tenho medo da concorrência. Uhum. Porque se a concorrência ela não existe, como é que o cliente ele vai ter opções? Isso. Então, se fazem o que eu faço, isso é Uhum. uma prova de que eu estou no caminho certo. Isso. Então, eu já Exato. acertei, porque ninguém quer errar. Uhum. E se Dorinha está fazendo, vamos fazer também. Que Isso. deu certo. Uhum. É assim. E o bolo de rolo, né, para noiva e debutante, ele vai com algum tipo de cobertura de confeitaria? Como é que ele é feito? Não, ele, assim, o de 15 anos, assim como de casamento, fica a critério da debutante, assim como da noiva. Porque tem, assim como tem noivas, tem debutantes que são clássicas. Isso. Bolo de rolo não tem isso não. Se você cobrir ele todinho, ele está um verdadeiro clássico. Ele vai, se o seu casamento ou sua festa mesmo de debutante, se é numa boate, se é numa casa de festa, se é no campo, se é na praia, ele está lá. Alguns toques para modificar, principalmente quando é na praia. Renda, pérola, Isso. então ele está lá. Valoriza, né? Conchas. E assim, eu tenho notado que para 15 anos, a única coisa que a debutante pede, Dorinha, pode ser de chocolate? Né? Então, pode sim. Massa e recheio de chocolate. Aí isso aí eu trabalho sim. Mas sempre a mãe diz assim, mas faça um andar do tradicional goiabada. Aí eu me animo. Uhum. Mas assim a decoração fica por conta do debutante. A gente explora como ela quer. Entendo. E no bolo de noiva mesmo, você não seguiu mais essa linha que a tua mãe trabalhava, né? De estar ofertando às pessoas e fazendo. Você preferiu ficar com o autêntico bolo de rolo pernambucano. Sim, porque até então eu só trabalhava só oferecia o bolo de rolo para casamento. E foi quando eu fui fazer uma degustação, participava de um grupo de fornecedores, e levei um bolo de fruta, que é o bolo de noiva também, Sim. que é nosso pernambucano,
E o meu amigo Ítalo Soares, quando ele degustou, ele disse, Dorinha, coloque no seu bolo, coloque, ofereça às noivas, porque o seu bolo é muito bom. Então, aí eu fiquei meio receada, pronto, então vou colocar na degustação. Porque hoje, 90% dos convidados, eles preferem bolo de rolo. Isso. E 10% gostam dos dois. Isso. Por quê? Antigamente, eu não entendia, gente, por que sobrava tanto bolo nos casamentos. Os bolos eram imensos, porque até então era a única iguaria que tinha para servir. Isso. E sobravam. Mesmo sendo cerimonialista, eu não entendia por que sobrava. Verdade. Hoje, eu já sei a diferença. Porque é aceitação. É tanto que uma mãe de noiva comentou, Dorinha, por isso que o bolo de rolo está tão caro, porque virou moda. Não, gente, não é moda não. É aceitação mesmo. Aceitação. Porque se você vai para uma festa, tem um bolo de noiva, você não gosta, tem um de rolo, você... Difícil ter uma pessoa que não gosta do bolo de rolo. Exatamente. Então, hoje, quando a noiva diz, não, bota, Dorinha, um andar de bolo de noiva, cada mãe, da sogra, a avó, Isso. que é o bolo Alguém que a gente conhecia, né? Isso. Ou Mas se em ela, sua maioria... E se ela exige que seja todo naked, e eu digo até, ontem eu fiz uma entrevista aqui na live, que esse naked, eu vou tentar modificar esse nome, porque o naked cake é um outro bolo, é uma outra massa. Mas como na hora, eu não tinha opção, porque no início eu chamava o bolo Michele. Eu colocava lá na produção que o bolo seria Michele, que era a minha primeira noiva. Mas quando eu botei o naked cake é outro bolo, outra massa. Mas por ser um bolo pelado, sem cobertura, eu deixei, todo mundo chama naked cake de bolo de rolo. E é assim. E tem uma aceitação. A aceitação é 99,9% dos convidados. E nos teus cursos, você oferece, né, que tipo de orientações, né, no curso? Ele aprende a fazer o bolo de rolo, você ensina de fato Os bem a fazer juntinhos. os bem juntinhos. A massa, tempo de forno, ponto da massa, os bem juntinhos, como enrolar, tamanho da forma, embalagens diversas, fitas, tamanhos, porque eu utilizo 2, é o padrão, que é 5 centímetros, e o 7, que é mais para festas de sociais, assim, de coffee break, então eles pedem um maiorzinho. Então, o naked, que é o bolo de rolo pelado, né? E a sobremesa já está entrando. E também o bolo de rolo xadrez, que é a massa, a mesma massa, inovação, só né? chocolate e o branquinho, mas sempre com recheio de goiabada, que é o xadrez, que fez muito sucesso agora no Natal. Sim, sim, sim. E aí você observa que o que mais você consegue nessa comercialização são os autênticos ainda, né? Porque as minhas premiações veio por conta do bolo de casamento. Que aí eu fiquei conhecida como especialista em bolo de rolo para casamento. E esse de xadrez também você vendeu mais assim no período de final de ano, datas comemorativas? Na Páscoa, porque a Páscoa, chocolate, lembra a Páscoa. Isso. Então foi. Mas eu já tenho uma noiva no 2022 que já fechou, que quer o bolo dela também, xadrez. E você falou em premiações. Dorinha, bolo de rolo autêntico pernambucano. Isso. Também tem premiações aí para falar, eu acho que né? foi justo, não para mim, mas para o bolo de rolo, que inclusive todo o prêmio que eu recebo, eu digo que isso aí eu ofereço a todas as mulheres empreendedoras, mulheres nordestinas. Isso, e a minha equipe, né, nordestina. Então, a gente fala assim com muito orgulho dessa cultura. E você é pernambucana? Pernambucana, sim. Então foi quando eu participando de feira de noivas, e a Silene Floro me procurou dizendo, achei Dorinha. Sim. E disse, Dorinha, você vai entrar para a história de Pernambuco. E foi no ano de 2017, Tutu até me lembrou ontem, né, que foi no dia 16, que fez 3 anos. Foi justamente no ano em que... 3 anos, Tutu. 4 anos, tá vendo que eu não vivo sem Tutu? Então, 4 anos em que eu entrei para a história de Pernambuco. Em 2017, para mim foi o meu presente de 60 anos de idade. Do ano que eu fiz 60 anos, eu entrei para a história de Pernambuco com o bolo de rolo para casamento. Então, Silene Flores, eu tenho que agradecer ela a oportunidade de ter a minha biografia
na 13ª edição do livro As 50 Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco. Olha aí, que bacana. E depois veio outros, né? Uhum. Teve o Nordeste, né? Uhum. E Mulher Evidência, e por aí, graças a Deus. Referências pernambucanas. Referências né? pernambucanas, o Top 25 também, que recebi já o 2º prêmio já. Que bacana. Isso aí eu Como é para ofereço você aí. sentir, né? Que o Isso. público pernambucano tem, de fato, reconhecido o teu Exatamente. profissionalismo. O reconhecimento é tudo, gente, e fica muito feliz. Então eu sempre digo, e todo o prêmio que eu recebo, além das mulheres que eu ofereço, né? Eu divido com também a minha família, que eu digo, não é Isso, meu, são teus é parceiros, nosso. né? Então Imagino. todas elas fazem parte desse orgulho. Então quando eu for, vai ficar esse legado. Uhum. E em média, Dorinha, quanto custa um bolo, né, de rolo para noiva, para casamento? Olha, depende da quantidade de convidados, né? Uhum. Hoje, eu não gosto até nem falar muito de valor, mas assim, o mercado aqui, hoje eu estou trabalhando com R$ 96,90 o quilo. Uhum. Né? Que aí eu sempre digo para orientação de 100 gramas por convidado Isso. e não seguindo essa regra mais. Por quê? Uhum. Se ela tem 150 convidados e vai precisar de 15 quilos, mas e se ela quiser congelar o topo? Isso. A sogra quer levar uma fatia generosa. Isso. A mãe também. Então esquece 100 gramas por convidado. Isso. Vamos botar mais 2 quilos aí? Isso. No mínimo, né? No mínimo. E aí o valor depende da quantidade da Porque noiva. tem uma aceitação E o muito bolso boa, também, né? Porque tem noivas, não, eu vou cortar o bolo já no final. Uhum. A mesa tem uma mesa muito grande de doce. Doces. Vai ter muito doce, mas eu sempre oriento, gente, esquece os doces. Isso. Você vai deixar de comer o bolo porque tem doces? De jeito nenhum. Não vai, gente. Então, primeiro brilha a noiva, depois o bolo. E tem gente que não sai de uma festa se não tiver degustado o bolo. Uhum. A minha mãe é desse jeito. Ela vai para uma cerimônia, né? Um casamento, né? Uma Acho que debutante faz e só parte, sai exatamente, gente. depois que tem a partida do bolo. E porque você faz vai parte. sair sem reverenciar o anfitrião? Ele Isso. também é. Isso. Porque ele faz parte, você tem que ir lá. É uma composição É uma como composição, um todo, né, faz Dorinha? parte, exatamente. Por isso Eu que eu digo, imagino. brilha a noiva e depois o bolo. Uhum. Mas eu vou pedir para que vocês aguardem aí mais um pouquinho, que já voltamos no próximo bloco falando, né, um pouco mais de todas essas delícias, né, todas essas gostosuras que a Dorinha vem ofertando, né, vem trabalhando já há 10 anos no mercado. E aí a gente não poderia deixar, né, de trazer para vocês essas novidades. Mas segura aí mais um pouquinho, já nós voltamos. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je... Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin.
engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Estamos nós aqui de volta, né, com a Dorinha Bolo de Rolo, um autêntico pernambucano. E aí você falando, né, de todas essas doçuras que você vem trabalhando, vem desenvolvendo, mas como é que você tem visto, né, o mercado nesse segmento, né, nesse momento difícil de pandemia, Dorinha? Exatamente. Ficou, acho que, difícil para todos os segmentos, todos os trabalhadores. Verdade. Principalmente, gente, a área de eventos. Porque nós fomos os primeiros a sair de circulação, vamos dizer. De fato. E ainda não conseguimos voltar. Quantas famílias dependem de eventos? Eu vivo de eventos, vivo de bolo de rolo e de eventos. Porque se o meu referencial minha especialidade é casamento, sem ter casamento, fica difícil, ninguém né? vai comprar bolo, quilos e quilos de bolo. Você vai comprar 15 quilos de bolo para um final de semana? Não vai. Então está difícil só a nossa volta. Então, mas temos parceiros aí, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém. Isso. A equipe que trabalha com Viver Eventos, eu vivo de eventos, então estão se empenhando para que a gente volte o mais breve possível, porque tem famílias passando necessidades. De fato, Então, Dorinha. Juntos somos mais fortes, a gente está na batalha para conseguir, né, porque nem todo mundo tem como até recorrer outras maneiras de ganhar um dinheiro extra. Porque se só isso que ele se sabe fazer. Né? Um cerimonial, ele vai para a cozinha, vai se inovar. Não, gente. Não. Né? As casas de festa que estão fechadas, são muitas, fecharam. Então, eu tenho parceiros que eles nem vão voltar. Acredito. É muito triste, né? A gente está segurando, porque a gente tem, as contas chegam. Aluguel, impostos, chegam. Pessoas que dependem disso, Depende né? totalmente, então a gente faz o que pode, né? Eles estão assim, cestas básicas, poxa gente, mas ninguém vive só do básico. Existe água, luz, telefone, tudo. Até como eu comentei com uma parceira que ela está fazendo, não, acho que não preciso dizer os nomes. Isso. Mas assim, foi quando eu disse assim, gente, vamos dar também matéria de higiene pessoal. Porque o básico só vem aquilo assim, o básico de comida. Isso. Mas sabonete, pasta, desodorante, shampoo, Isso, porque não isso é necessário. Então, está muito difícil. Mas se Deus quiser, nós vamos, gente. Então, para que a gente tenha a esperança de um 2021 melhor, precisamos voltar. Eu imagino. E qual é o seu diferencial, Dorinha? O que é que você percebe que você
elabora de diferente, faz diferente com relação ao mercado de trabalho? O meu diferencial ainda é a minha técnica, né? A minha elaboração do bolo. Esse ainda é diferencial, né? Então, respeito todas as colegas que trabalham hoje com bolo de rolo, mas o meu ainda é o diferencial, que é a técnica que eu utilizo para chegar onde chegou com esses bolos de rolo, que até então eu utilizo as formas de pizza. Sim. Né? Eu digo até como eu cheguei a esse bolo, porque eu fui fazer um curso de tortas finas. Sim. No Senac com minha irmã, Dilma, né, que faz parte da cozinha no braço direito. E quando chegando na sala de aula, eu vi em cima da bancada bandejas de pizza. Eu disse, Dilma, acho que estamos entrando na sala errada, né? Mas a apostila estava lá, tortas finas. Então vamos ver o que ela vai fazer com essas bandejas de pizza. Então, quando a gente fazia as tortas, a gente cortava para dividir as camadas. Isso. E ela, não, ela oferecia as tortas, Os formas de discos, pizza, né? já a gente já assava tudo certinho, só rechear. Então foi aí que quando eu disse, olha, se ela pode utilizar de pizza para uma massa tão grossinha para as formas, para as tortas, Por que e por que não? não o bolo de rolo, já que a gente usa as bandejas tipo tabuleiro, ela é redonda. E eu fui fazendo com as massas ao mesmo peso, levando em conta o diâmetro. E Isso. quando eu fui montando, que eu cortei, eu digo, não acredito, gente. Né? Então, foi assim que hoje já existe no comércio forma para bolo de rolo redondo. Olha o que Dorinha fez. Porque até então não existia a pizza. Revolucionou o mercado. Mas eu ainda continuo utilizando as minhas formas de pizzas. E assim eu passo para minhas alunas. Mostrando que com o que você tem em casa, né? Você tem em casa, né? Convencionais formas de pizza é possível, né, Dorinha? Sim. Hoje eu tenho de 14 até 45. Mas se você tem a de 30, que geralmente em casa você faz a de 30, vai fazer o bolo de rolo aí com a sua forma de 30 de pizza e que dá certo. E num evento para casamento, quais são os serviços que você oferece? Sempre o bolo. Porque eu acho que até minha irmã disse assim, daqui a pouco vão pedir a sobremesa. Principalmente o casamento durante o dia, né? Sim, no campo, eu acho que isso. vai cair bem, Cai. porque é uma sobremesa gelada. Cai. Então, mas o primordial é o bolo e os biscoitinhos para a mesa do digestivo. Eu tenho notado que eles Esses pedem biscoitinhos muito. teve uma pegada, não foi, Dorinha? Sim, por conta da mesa do digestivo. Então até eu fazia sempre assim, de brinde, de cortesia. Tantos bem juntinhos, 1 quilo de bolo do biscoito para a mesa do digestivo. Então, quem não quer um agradozinho, né? Então, isso. esse biscoito, realmente, eu acho que vou batizar ele com biscoito de manhã. É uma boa pedida, né? Exatamente. E eu acredito que esse também é um dos diferenciais E da os Dorinha Bolo docinhos de também, Rolo. exatamente. E os docinhos, que são também com a mesma massa, aqueles mimosinhos, que eu sempre oriento ela que a proporção de docinhos é de 20% a 30% da quantidade total dos doces, Isso. que seja do bolo de rolo. Então, isso aí sai da nossa cozinha. Os docinhos também. E até os gourmet, que são os banhados mesmo. Os bombons, Sim. né, que chamam de trufa. Eu digo, não, vamos chamar de bombom? Com recheio de bolo de rolo. Isso. É uma forma também de você estar agregando mais possibilidades, né? Mais produtos para serem comercializados, Sim, porque oferecidos. o cliente, ele procura novidade. Quando ela chega, ela diz logo, qual é a novidade, Dorinha? Isso. Você vai lançar alguma coisa porque aí ela quer. É como as Meio que rendas. exclusividade, né, É Dorinha? como as rendas, porque as rendas, quando eu tinha uma renda nova, eu levava para um evento, a primeira noiva que escolhia aquela renda seria o nome dela. Hoje as minhas rendas todas têm nome. Que bacana. Então, Dorinha, como é que marque aí, Dorinha, vou mandar foto para você não errar a renda. Eu digo, não, que ela tem nome. Aí eu digo, algumas têm o nome mesmo da renda e elas ficam todas felizes da vida. Felizes, né? Eu acho que são esses diferenciais que você utiliza, né? Esses mimos que você agrada a pessoa, né? Essas rendas que você batiza com o nome das noivas, né? É aquela primeira noiva que te fez a encomenda de você ousar, Isso. criar possibilidades, que faz com que
né, ela se sinta valorizada por você, reconhecida E o como mercado tal. pede isso, né? O mercado pede. Mas nem todo mundo tem essa questão, esse lado humano de trazer possibilidades, de agregar, de massagear esse ego, Sim, né? Que sim, nós seres humanos assim somos movidos, né? E aí você consegue, né, trazer essa pessoa, envolver essa pessoa nesse projeto, mesmo sendo o projeto dela, para que de fato a coisa possa ficar mais agradável, mais leve e que haja esse reconhecimento, né, também por parte de Dorinha para com Ainda mais que nós O trabalhamos cliente. com sonhos. isso, Né? Dorinha. Aí, Dorinha, você só faz bolo para casamento? Não, gente. Dorinha não só trabalha só para casamento. A especialidade dela. Mas a gente está em toda festa. É Isso. tanto que teve uma cliente que disse, Dorinha, eu já percebi que você está desde o chá de fralda até 90 anos, que foi o meu cliente mais velho, que foi de 90 anos, que ele exigiu bolo de rolo. Olha aí. Então, a Dorinha está em todo, é batizado, casamentos. Hoje o batizado são um evento. Antigamente era o almoço com os padrinhos Isso, e a festa estava pronta. isso. Hoje é um verdadeiro evento, gente. As mesas são belíssimas, decorações e o bolo de rolo está lá. Formatura de ABC, que o último ano, que antes dessa pandemia, todo formando teve na mesa o bolo de rolo, 2 quilos. Eu achei isso assim maravilhoso. Então, aí outras pessoas que vão vendo e vão também gostando da ideia e vão fazendo. É assim, que eu acredito que isso vai trazendo, vai inovando Sim. o mercado. é. E talvez, como você mesmo disse, né, nada contra, acho belíssimo, né, os bolos como são elaborados com aqueles, né, todo aquele preparo para cobertura, seja ele, né, aquele glacê, né, tradicional dos bolos de que é noiva. o docinho né? azedinho, que eu E também o trabalho com ele, né? Que o Seja meu- aquela pasta americana, nada Sim, contra, sim, mas assim, quando sim. você tem de fato, né, aquele bolo de rolo, entre um bolo de rolo e um bolo daquela outra forma, eu prefiro mais o bolo de rolo. Né? E a gente observa aqui, né, como você colocou inicialmente, que as pessoas, né, você não conseguia entender por que não se havia tanta, né, Exato. aceitação com bolo, né, de noiva. Né? Alguns gostam, outros não. Mas o bolo de rolo, Ele dificilmente a veio, pessoa não vai gostar. Ele já estava aqui, só ele não parecia que ele não era notado. Isso, Ele precisava de um reconhecimento, de um empurrãozinho Isso. e brilhar. isso, de fato. E foi o que aconteceu. que Né? aconteceu. Houve o boom desse bolo de rolo, né? E hoje está assim, em diversos locais. Né? Isso vai desde um evento para noiva, para uma debutante, como também para chá de fralda, como você colocou, Sim. como também para lembranças personalizadas que pode se dar. Enfim, né? Digamos assim, bateu-se uma meta numa empresa, então você pode, né? Liga para X funcionários, você Exatamente, vai. finais de ano. Isso, E assim, quem vem aqui participar de congresso, e isso. quando quer assim, levar de lembrança, só pensa bolo de rolo. Não tem lembrança melhor, Não né? tem lembrança melhor, gente. Você vai ficar assim na lembrança mesmo do seu paladar. Mas e ao longo, né, dessa tua trajetória de 10 anos, você conseguiu, né? Você criou uma receita, né? Que é uma receita autêntica, né? Ou você fez alguma mudança? Isso aconteceu na tua Quanto ao trajetória? bolo de rolo, nenhuma mudança. Por isso que eu digo, eu faço jus à receita verdadeira, Uhum, que é o creme de goiaba e a manteiga. isso. Hoje eu utilizo os dois, margarina, a pedido. Sim. Porque disse, Dorinha, por que não utilizar também com margarina e você vai ter 2 orçamentos? Uhum, Aí eu topei. isso. Hoje no meu ateliê é servido manteiga e margarina. Uhum. Ainda perguntam quem é manteiga. Eu digo, o seu paladar, quem vai dizer. Mas está agradando. E Isso. quando ela diz que não vê diferença, eu já sei que ela vai pelo valor da margarina. Isso. Mas mudar, não muda não, gente. Não vem inventar, faz assim, dá um toquezinho para ficar diferente. Não. Uhum. Bolo de rolo você pode mudar formato, como eu mudei. Mas Isso. a receita não. Jamais. Jamais. Uhum. E nesse momento, né, que a gente vem vivendo de pandemia, né, quais são tuas perspectivas para o ano 2021? Que seja um ano melhor, gente. A gente está aí, chegou a vacina, eu já tomei a primeira, estou esperando já no final de julho a segunda. E a gente sempre na esperança, é fé.
A fé não pode abalar. Porque se você não tem fé, você tem medo. Né? E quem tem medo não chega a lugar nenhum. É verdade. Então eu tenho fé. A gente já está no 5º mês do 2021, né? Então, tem casamento já para dezembro. Porque quem tem a coragem de marcar o casamento para o final do ano, é porque está com fé de que isso vai passar. Vai passar. Isso aqui eu acho que vai permanecer ainda por muito tempo. Né? Porque eu digo, antigamente a gente escolhia o nosso look. Hoje a gente escolhe a máscara também. É verdade. Faz parte, né? Então, eu até comentei, né? Para alguns eu tiro o chapéu, mas isso aqui eu permaneço para todos. É verdade, é necessário, né? Necessário. E aí você tem promovido lives também, não é isso? Sim. Justamente por conta dessa pandemia, dos meus cursos online. Então, eu tenho live todas as terças e quintas, sempre às 19 horas. Né? Porque eu tenho, né? Tu também já tem até de passar dicas e orientações. Sim, porque assim, as perguntas sempre existem, as dúvidas. Então eu estou lá, inclusive, o Dorinha Sem Segredo. Eu tenho a minha Instagram, que é Dorinha Bolo de Rolo, que são para os meus clientes, noivas, e tem o Dorinha Sem Segredo. Esse é voltado realmente para quem tem interesse no curso, querer tirar as dúvidas sobre o bolo de rolo. Interessante. Mas a nossa entrevista é uma pena que já está chegando ao final, tá? Mas eu, de antemão, já te agradeço por você ter disposto. Porque eu gosto mesmo de falar da nossa cultura. Falar para as nossas mulheres pernambucanas, né? A importância de se empreender, de acreditar nos sonhos, de fazer o diferente, inovar. Sim. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para elas. Acreditem, principalmente você que está pensando em viver de bolo de rolo, assim como a Dorinha. Não desista, porque algumas dizem assim, Dorinha, eu não consegui. Claro, consegue, gente. Não desista, porque no céu existe apenas uma lua, mas milhares de estrelas, e uma é sua. De fato, é importante a gente acreditar, né? Sim. Mas eu gostaria também de passar para as suas mãos, tá? Uma lembrança do programa Mulheres, em parceria com a Companhia do Croissant, tá? Gente, meus olhos, olha, com bolo de rolo, se fosse um bolo de rolo eu não faria isso, né? Mas, gente, eu vou dividir com vocês de casa, e todos os meus seguidores também, por que não? Tá aqui. Porque tudo que eu recebo, assim, que vem através do meu trabalho, do meu reconhecimento, eu divido com vocês. E essa é uma lembrança do programa Mulheres em parceria com a Companhia do Croissant. Companhia do Croissant. Que fica ali na Big Bom Preço de Casa Forte, né, que é a Zona Norte. E na Zona Sul, na rua Camboim, 421, próximo ao terminal de ônibus do Setúbal. E o telefone é o 98486-5383. Acompanhe-nos também através do nosso blog, revistagoodpe.com.br, do Instagram, GoodPE TV, YouTube, GoodPE Comunicação, Facebook, Revista GoodPE, Twitter, Revista GoodPE e o LinkedIn, Pedro Vidal. Tenham todas uma boa semana e voltamos a nos encontrar em mais um programa Mulheres. Um beijo com sabor de bolo de rolo da Dorinha. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica,
controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Tu me prends dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.